Abram as Bíblias de vocês em Marcos, capítulo 1. Se eu não estou enganado, essa é a 6ª semana que nós estamos no capítulo de número 1. Finalmente, irmãos, estamos vencendo o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Faltam 15. Uma hora nós acabamos. Nós leremos essa manhã os versículos 40 a 45. Deixe sua Bíblia aberta e nós já leremos a passagem. No seu livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, que faz parte da série As Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, ele nos conta a história de Eustáquio e como ele se transforma num dragão após entrar no covil de um dragão que havia morrido e roubar algumas joias daquele dragão, especialmente uma pulseira muito bonita que ele coloca no seu braço. Então, depois de todo o susto de estar no covil de um dragão, Eustáquio, cansado, acaba dormindo sobre o tesouro do dragão, com pensamentos cobiçosos por causa daquele tesouro e draconianos no seu coração. E quando ele acorda, depois de um susto terrível, para o seu horror, ele percebe que ele havia se transformado em um dragão. Depois de alguns pensamentos maus, e agora naquele corpo e forma de dragão, que ele poderia fazer com seus inimigos, porque Eustáquio era um rapazinho muito mesquinho e terrível até esse momento. Mas ele percebe, depois desses pensamentos ruins, que ele queria voltar ao convívio dos humanos. Ele queria voltar a falar, ele não podia mais falar. Ele queria voltar a rir, ele não podia mais rir. Ele queria voltar a poder compartilhar as coisas com os seus amigos, o que ele não poderia fazer mais. E ele fica profundamente triste e desanimado. Ele percebeu que agora era um monstro apartado de toda a raça humana, relegado a um covil, à distância dos seus amigos. Mas depois de algumas aventuras como dragão, Eustáquio, ele finalmente encontra Aslan, ou melhor, Aslan o encontra e o leva até uma fonte, onde ele diz para ele se despir antes de entrar naquela fonte. E o que Eustáquio faz? O que ele sabia de melhor, tentar resolver a situação do seu próprio jeito. E ele tenta se livrar de todo o jeito da sua nova pele escamosa de dragão. Com as suas garras ele começa a se arranhar e tirar a sua pele. E depois de um processo árduo e dolorido, ele vai ao lago, ele olha o seu reflexo, ele ainda continua um dragão. Depois do fim do processo de arranhar e retirar a sua pele de dragão, vez após vez, 1, 2, 3 vezes, ele novamente se vê como um dragão, com uma pele novinha, enrugada e escamosa. E Eustáquio então percebe que ele era incapaz de se livrar por seus próprios meios da sua condição de dragão. Por que eu estou contando essa história? Porque no texto da mensagem que nós vamos ler agora, nós também veremos um homem tentando desesperadamente se livrar da sua condição, da sua doença, da sua impureza. Assim como Eustáquio, ele nos representa no nosso pecado e incapacidade de se livrar dele, esse homem também nos representa na nossa incapacidade de nos tornarmos puros e santos para Deus, de acordo com a nossa própria força. E ele serve então como um exemplo bíblico da nossa necessidade de um Salvador. Vamos ler agora Marcos 1, 40 a 45. Diz assim a palavra de Deus. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu, de joelhos, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído,
começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinham ao encontro dele. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Do momento que Jesus sai de Cafarnaum e vai pregar nos povoados vizinhos, na região da Galileia, até o seu retorno para Cafarnaum, cidade de Pedro e dos discípulos, onde Jesus tinha uma base, Marcos não nos relata muitos acontecimentos, milagres e curas, e como Jesus proclamava o evangelho naquelas cidades. Ele nos relata apenas um episódio. O episódio que nós vemos agora, a cura do homem leproso. J.C. Ryle, um bispo anglicano que viveu no século XIX, ele escreve o seguinte sobre essa passagem. Dentre todos os milagres de cura feitos por Cristo, provavelmente os mais maravilhosos envolveram leprosos. Todavia, somente 2 desses casos foram descritos por completo nos evangelhos. Este que agora consideramos é um deles. O tema da mensagem dessa manhã é que a cura de Jesus do leproso testemunha a chegada do reino de Deus e da possibilidade de cura para a nossa alma. O texto que nós lemos, ele tem 2 divisões naturais que Marcos, ao escrever, intentou. A cura do leproso, nos versículos 40 a 43, e a desobediência do leproso, nos versículos 44 e 45. Então, teremos 2 pontos principais aqui nessa manhã, nessa mensagem. Primeiro ponto principal, a cura do leproso, versículos 40 a 43. Enquanto Jesus ia de um povoado a outro povoado da Galileia pregar o evangelho, chamar o povo à fé e ao arrependimento, muito provavelmente, numa das suas caminhadas de uma cidade a outra, de uma aldeia a outra, dessas suas andanças pela região da Galileia, um homem chega diante dele, desesperado. Jesus tem um encontro com um homem leproso. A lepra era algo absolutamente terrível no mundo antigo. Para os leitores e ouvintes originais de Marcos, lepra era a doença que você temia mais do que todas as outras coisas. Lepra era uma sentença de morte. Não havia cura para a lepra. Mas não somente isso, porque uma vez que a lepra fosse diagnosticada, ela levava você a ser exilado da sua família, dos seus amigos, da sua profissão, e você era colocado em quarentena por medo do contágio. Do ponto de vista social, um leproso era o mesmo que um cadáver. As pessoas tinham nojo, asco, elas não queriam chegar perto, elas corriam o mais depressa possível para longe. Leprosos eram como que mortos-vivos. E eles viviam em lugares isolados, afastados das cidades, porque eles não podiam ter contato com outras pessoas. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, há 2 capítulos inteiros, basicamente, tratando sobre a lepra e como lidar com ela. E nos versículos 45 a 46, do capítulo 13 de Levítico, há uma descrição vívida da condição de um leproso. Prestem atenção nessa descrição. Diz assim a palavra de Deus: as roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear, e com a mão sobre a boca, gritará: impuro, impuro! Será impuro durante os dias em que tiver a praga. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Pensem só, você teria que andar com roupas rasgadas por aí. Você teria que deixar o seu cabelo totalmente desgrenhado. Mas não somente isso, você teria que cobrir parte do seu rosto. E à medida que alguém se aproximava de você, você tinha que passar pela humilhação de gritar: impuro, impuro! Para que aquela pessoa não se aproximasse de você e não fosse também contaminada.
Assim, no mundo antigo, a lepra era mais do que uma doença. Era uma sentença de morte. Você tinha o seu nome, a sua família e a sua vida como você a conhecia, tomados de você. Não havia mais espaço para você na comunidade de adoração. Você não podia mais ir à sinagoga, ao templo, a lugar nenhum. Todos se afastavam de você. Caso alguém visse você na rua, fosse o seu melhor amigo, a sua esposa, o seu marido, não importa, os seus próprios filhos, eles atravessariam a rua o mais depressa possível para não serem contaminados também. Com lepra, você se tornava menos do que humano. E além disso tudo, da doença em si, do sofrimento que a doença traz. Imaginem só, irmãos, a pele apodrecendo, o mau odor, morar em lugares ermos e desolados. Em alguns casos, as pessoas podiam perder membros do seu corpo, eles caíam apodrecidos. Parece que não poderia haver nada pior, não é verdade? Mas para ajudar, as pessoas também julgavam, porque elas consideravam os leprosos como que castigados por Deus. Por causa do Antigo Testamento, especialmente 2 episódios do Antigo Testamento, talvez vocês se lembrem deles. Em Números, quando Miriam peca contra Moisés e fala mal de Moisés, Deus acende-se a sua ira contra Miriam e a castiga com lepra. E ela teve que ficar fora do arraial durante 7 dias, até que Deus a curou a pedido de Moisés. Mas há também um rei chamado Uzias, que na sua loucura cometeu transgressão contra Deus, entrou no templo e iria cumprir a função que era exclusiva dos sacerdotes. E Deus o castiga com o quê? Com lepra. E ele ficou afastado num palácio durante toda a sua vida, sem contato com ninguém, até a sua morte. Então as pessoas, além de tudo, consideravam aquelas pessoas que tinham lepra não só doentes e impuras, mas amaldiçoadas por Deus. Por isso que elas eram para nós como que mortos-vivos andando por aí, menos que humanos. Lixo a ser descartado. As pessoas, pela estipulação do Antigo Testamento, então, não podiam mais habitar em cidades e estar próximo de outros. Quando aquele homem, então, aparece diante de Jesus, ele está agindo contra todos os protocolos. Ele estava completamente desesperado. Para vocês terem ideia, num outro encontro de Jesus com leprosos, 10 leprosos começam a clamar altíssimo: Jesus, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Mas eles fazem isso a uma certa distância, porque eles sabiam que pela lei eles não poderiam se aproximar, porque eles poderiam ser apedrejados e mortos. Então eles não se aproximam de Jesus, eles clamam à distância. Mas aquele homem estava mais desesperado ainda. Ele arrisca tudo em seu encontro com Jesus, até mesmo a sua própria vida. Ele quebra a lei, ele quebra os costumes, ele abandona todo o restante da sua dignidade que lhe sobrara e faz o quê? Ele se ajoelha aos pés de Jesus e implora a ele. O leproso pede para Jesus mais do que a simples cura da sua lepra. Ele pede que Jesus o purifique, que o faça limpo novamente, que tire aquela pele dele e lhe dê uma pele nova, que ele faça uma nova pessoa limpo novamente. Ele sabia que Jesus poderia fazer isso. Com certeza, mesmo em lugares isolados e afastados das cidades e da vida das pessoas, ele ouviu a fama de Jesus. Ele ouviu a respeito de um homem que expulsa demônios com autoridade, que ensina com poder jamais visto e que cura as doenças com uma simples ordem. Então aquele homem sabe que Jesus pode fazer isso. Mas perceba o tom dele e a sua postura. Ele não tinha certeza que Jesus o curaria. Ele não tinha certeza de que sequer Jesus o receberia, porque ele estava quebrando todos os protocolos, toda a lei, todos os costumes. Mas ele estava apostando todas as suas fichas
toda a sua fé, que Jesus o atenderia. Ele sabia que Jesus podia curá-lo, mas ele não tinha como ter certeza de que se aproximaria dele o suficiente, que ele não seria apedrejado antes de chegar a Jesus e morto no caminho. Perceba que quando o leproso finalmente consegue chegar a Jesus, nós não sabemos como, mas ele consegue de fininho e se lança aos pés de Jesus. O que ele fala? Senhor, se você quiser, você pode me purificar. Irmãos, o leproso ele não determina. Jesus, eu determino a minha cura agora. Eu cheguei até aqui pelos meus próprios méritos, então eu mereço ser curado. O leproso ele não declara, eu declaro a vitória na minha vida. Ele não traz à existência a sua cura. Ele não faz uma campanha de 7 sextas-feiras milagrosas para que Jesus possa atendê-lo. Ele simplesmente dobra os seus joelhos, reconhece a sua incapacidade e posição submissa. Ele reconhece que é incapaz de se livrar do seu problema. Certamente, meus irmãos, ele já havia tentado de todas as formas. Todos os medicamentos, todos os seus recursos deveriam ter sido empregados para isso. Mas os seus recursos já tinham ido embora, a sua esperança já tinha se esvaído. Agora, sem mais forças, sem mais recursos, sem mais esperança, sem nada, ele dobra os seus joelhos e implora, se o Senhor quiser. Ele trata Jesus como o Senhor, reconhecendo que está diante de alguém que pode curá-lo, mas ele não tem certeza se Jesus vai atendê-lo ou não. Percebam a fé desse homem. Ele não sabia se Jesus iria atendê-lo ou não, mas mesmo assim, ele acaba com o restante da sua dignidade e dobra os seus joelhos e se humilha diante daquele homem. Quantos de nós aqui gostaríamos de dobrar os nossos joelhos diante de um Deus que pode não nos curar? Que pode não atender o nosso pedido? É por isso que é mais fácil ensinar a respeito de determinar sua vitória, decretar, chamar a vitória à existência, sei lá o que mais inventarem. Sabe por quê? Porque no nosso íntimo nós queremos que Deus realize os nossos desejos. E que se nós o obedecermos e fazermos aquilo que achamos que nos dá o direito de receber o que queremos, Deus tem que cumprir aquilo que nós queremos. Mas o leproso está diante de alguém que talvez não responda de acordo com a vontade dele. E mesmo assim, ele dobra os seus joelhos diante de um homem, Deus, que pode não curá-lo, não atender o seu pedido. Nós pensamos, eu fiz a minha parte, eu obedeci, eu vou à igreja, eu dou ofertas, eu não sou tão mal quanto os outros. Deus tem que fazer o que eu peço, não importa o que seja. Eu fiz a minha parte, Deus precisa cumprir a parte dele agora. Esse é o nosso acordo. É por isso que Jó está na Bíblia. A história de Jó está lá, ainda que muitas vezes a ignoremos, para nos ensinar em definitivo, irmãos, que Deus não vai necessariamente nos curar e fazer com que todas as coisas fiquem bem, como nós imaginamos que elas deveriam ser, ou saiam do jeito que nós queremos. Deus não vai se curvar aos nossos desejos. Deus fará as coisas à sua maneira, para a sua glória e para o nosso bem. O que eu e você precisamos fazer é parar de tratar Deus como um gênio da lâmpada. E eu fiz a minha parte, encontrei a lâmpada, a esfreguei, agora eu tenho direito a 3 pedidos. Eu obedeci. Eu não sou tão pecador quanto os outros. Deus, fulano, faz isso e aquilo outro. Eu não. Graças a Deus eu não sou como esse publicano. Eu jejuo uma vez por semana. Eu dou o dízimo de todas as coisas. Eu venho ao templo. Agora ouve a minha oração e me dá o que eu quero. Somos assim, irmãos. Nós não podemos ser assim. Nós temos que saber que Deus é o Senhor.
O que aquele leproso faz então? Ele humildemente dobra os seus joelhos e pede: se o Senhor quiser, pode me purificar. Qual é a resposta de Jesus? Jesus, ele fica profundamente compadecido com aquele leproso. Ele sabia tudo o que estava em jogo para aquele homem. Ele sabia todo o risco, toda a dor, toda a história daquele homem que havia chegado ali aos seus pés, estava se humilhando. Irmãos, tudo está absolutamente fora do contexto dessa cena. Um leproso na frente de um grupo de pessoas, numa distância impensável. Mas Jesus faz algo ainda mais impensável. Para o escândalo geral. Jesus não simplesmente diz: quero, seja curado, agora vai embora. Jesus estende a sua mão e toca naquele leproso. Irmãos, Jesus poderia simplesmente ter falado. Jesus poderia simplesmente ter, com um gesto, jogado a lepra embora e curado aquele homem. Mas ele decide tocar naquele homem cheio de lepra. Ele se identifica com a dor e o pecado daquele homem de maneira tão profunda, que ele estava tão cheio de compaixão, que ele estende o seu braço e toca naquele homem. Como substituto daquele homem, Jesus deseja remover a lepra dele. Imaginem a cena. Ao estender a sua mão e dizer: quero, fique limpo, você está olhando para alguém totalmente deformado, cheio de doença, pus e coisas terríveis na sua pele. E a pele do homem sendo completamente transformada diante dos seus próprios olhos. Marcos nos diz que a lepra deixa imediatamente o homem, como se tivesse sido removida pela compaixão de Jesus de forma instantânea. Mas a pergunta aqui é: por que Jesus toca no leproso? Aquele homem estava confessando a sua necessidade e depositando a sua fé em Jesus. Ele era um súdito de Jesus, por mais que ele não soubesse. Por isso que Jesus o toca. Lembrem-se, Jesus não toca os seus inimigos. Jesus não toca os demônios. Jesus não tem comunhão com os seus inimigos. Ele reserva o seu toque, a sua proximidade para os seus súditos, para aqueles que são seus filhos e suas filhas por meio da fé. Para aqueles que são parte do povo de Deus. E é isso que Jesus faz. Jesus está se identificando com aquele homem. Jesus está se apresentando como substituto daquele homem, tomando sobre si a lepra daquele homem e o curando. Mas há um detalhe importantíssimo aqui. Qualquer pessoa, ao tocar um leproso, ficaria impuro. Não poderia mais entrar na cidade. Não poderia mais seguir a sua vida normalmente. Não poderia mais ir ao templo, participar das atividades religiosas da comunidade por um tempo determinado, até o fim da sua impureza. Mas isso não acontece com Jesus. Em seu encontro com Jesus, a lepra é purificada. A lepra é vencida. Jesus não se torna impuro, contaminado. Pelo contrário, mais contagiosa do que a doença é a santidade de Jesus. Assim, ao tocar aquele homem e ordenar para que ele fosse limpo, a lepra imediatamente o deixa. Irmãos, a lei pode impedir qualquer homem, qualquer ser humano, de tocar um leproso. E se ele o fizer, ele estará impuro. Mas a lei não pode impedir Jesus. Porque ele não é apenas um ser humano. Ele é Deus encarnado. Aquele homem precisava do toque de Jesus. E Jesus, cheio de compaixão, faz exatamente o que aquele homem precisava. Estende as mãos e o toca. Eu e você também precisamos do toque de Jesus. Mas nós só podemos receber o toque de Jesus se nós nos humilharmos, dobrarmos os nossos joelhos e pararmos de ser mesquinhos e terríveis e declararmos e ordenarmos e acharmos que temos direito algum. Quando Jesus toca aquele homem, ele não apenas cura a sua lepra, mas ele também purifica ele da sua impureza. E assim, aquele homem é capaz de ser restaurado à comunidade que ele pertencia, à sua família,
a ter os seus amigos de volta, a receber de volta a sua vida, a se tornar de novo um ser humano. Vejam, a santidade contagiante de Jesus transformou aquele homem. Jesus sabia que a verdadeira cura daquele homem não era só a cura da lepra, mas era uma completa transformação da sua impureza, para que ele virasse homem novamente, uma cura emocional, que trouxesse completude espiritual, que trouxesse reconciliação com Deus e com o próximo. É isso o que Jesus estava fazendo por aquele homem ao tocá-lo. Ao tocar aquele homem, Jesus está demonstrando que a época das promessas do Antigo Testamento, com as suas regras de pureza exterior, estão dando agora lugar à nova era do Espírito, a era de cumprimento. As promessas acabaram, agora chegou o cumprimento, onde o reino de Deus chegou, e a pureza não acontece mais por meios de rituais externos e cerimônias, mas por meio da transformação, por meio do poder do Espírito Santo. Nós também, se clamarmos para sermos limpos por Jesus, da nossa contaminação, do nosso pecado no nosso coração, podemos ser purificados de todo o pecado. A condição leprosa da nossa alma também requer purificação por completo. Não apenas a cura de uma parte dela. O relato da purificação do leproso nos ensina exatamente isso. Que aqui está aquele que pode nos tornar santos e puros para Deus, por meio do seu toque, da sua presença, da sua palavra, da sua santidade contagiante. Isso me leva ao meu segundo e último ponto nessa manhã, a desobediência do leproso. Versículos 44 e 45. Após curar um homem, algo ainda mais extraordinário acontece. Talvez você pense que, bom, depois de curar aquele homem, Jesus possa abraçar aquele homem, trazê-lo agora para a sua equipe e começar a ensinar ele. Não, acontece algo ainda mais extraordinário. Jesus passa imediatamente a advertir aquele homem de maneira severa, para que ele não conte nada a ninguém. Imaginem só, aquele homem não poderia ter um sorriso maior no seu rosto. O coração daquele homem devia estar batendo a 1000. Mas Jesus nos surpreende advertindo ele severamente. E é interessante aqui que Jesus adverte aquele homem da mesma maneira que ele adverte os demônios. Não conte nada a ninguém. Fique em silêncio. Inclusive, Marcos, ele nos explica isso usando a mesma palavra para o exorcismo de demônios, a repreensão que Jesus faz àquele homem. Jesus está severamente, enfaticamente dizendo àquele homem, fique em silêncio, não conte nada a ninguém. Depois de tocar e curar o homem, Jesus o repreende. Ele muda o tom de voz e adverte aquele homem para permanecer em silêncio, para não contar nada a ninguém, mas para fazer exatamente o que a lei do Antigo Testamento ordenava, que era ir e se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote o declarasse purificado e curado. De acordo com a lei do Antigo Testamento, encontrada em Levítico 14 também, a pessoa curada da lepra deveria se apresentar diante de um sacerdote para que fosse declarado curado e purificado. Se ele de fato tivesse sido curado e estava agora purificado, ele era declarado curado. E ele deveria, então, oferecer sacrifícios pela sua purificação, pelo pecado, e também ofertas voluntárias a Deus de agradecimento, de acordo com as suas condições financeiras. Mas nós não podemos deixar de notar que o homem, em vez de obedecer Jesus, assume que sabia mais do que Jesus a respeito do que era melhor para ele. E passa, em vez de imediatamente obedecer a Jesus, a proclamar a todas as pessoas o que havia acontecido. E acontece exatamente o que Jesus esperava evitar, porque ele sabia que quando as notícias de que um leproso havia sido curado de forma miraculosa, as pessoas o procurariam com interesse de serem também curadas.
Pra vocês terem ideia, alguns rabinos da época de Jesus, alguns dos mestres de Israel da época de Jesus, consideravam a cura da lepra tão difícil, mas tão difícil, que eles igualavam a cura da lepra à ressurreição dos mortos. Ou seja, algo que somente Deus poderia realizar. É por isso que, quando Jesus cura o leproso, ele está como que anunciando: o reino de Deus está entre nós. Vocês já pararam para pensar que até os demônios obedecem a Jesus? Jesus diz: fique em silêncio, saia desse homem. E o demônio revoltado se esperneia, mas ele não tem outra alternativa senão obedecer. Quando Jesus diz para os demônios calem-se, eles se calam. Quando Jesus diz para os demônios saiam, eles saem. Mas quando ele ordena que o ex-leproso fique em silêncio, ele faz exatamente o contrário do que Jesus mandou. Jesus não queria que o milagre fosse escancarado. Não queria que o homem fosse na sinagoga dar o seu testemunho. Não queria que ele anunciasse nos jornais a cura maravilhosa e trouxesse fama para Jesus. Não. Jesus queria continuar o seu ministério de ensino e proclamação do reino, e não ser reconhecido como um curandeiro, como alguém que operava milagres e cura. Ele queria que as pessoas fossem até ele por causa do evangelho, por causa do reino de Deus. Você já parou para pensar que a igreja não precisa de propaganda dos milagres? Quarta-feira dos milagres, venha, semana passada, fulano, ciclano e beltrano foram curados de tal e tal coisa. A igreja não precisa disso. Nós precisamos da anunciação do evangelho. Nós não precisamos de propaganda de milagres, porque às vezes as curas não vão acontecer. Às vezes Deus não vai responder a nossa oração de acordo como nós queremos. Mas o evangelho sempre deve ser pregado de forma fiel. E Deus sempre fará a obra que Ele prometeu por meio do evangelho, de regenerar os corações e transformar rebeldes pecadores em súditos e filhas e filhos de Deus. É por isso que nós precisamos do evangelho. Focar o nosso entendimento e as nossas forças e vontades no evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Mas em vez de obedecer, o leproso saiu proclamando muitas coisas. Vamos dar um desconto para aquele homem. Aquele homem estava talvez há muito tempo sem ver ninguém, desfigurado, sendo tratado como menos do que o ser humano. Então a primeira pessoa que ele vê, ele agarra e começa: Jesus me curou, eu tinha lepra, agora eu não tenho mais. E ele vai de casa em casa, até chegar nessa cidade, na sua casa, se apresenta para os seus familiares. Ele conta as bênçãos de Deus na vida dele. Quantas vezes nós, irmãos, fazemos a mesma coisa? Nós contamos que Deus restaurou meu casamento, Deus me curou, Deus me fez prosperar. E nós achamos que com isso estamos fazendo a obra de Deus, quando na verdade estamos fazendo autopropaganda de nós mesmos. Falar que Deus restaurou seu casamento, que Deus faz você prosperar, que Deus abençoa você e a sua família, não é evangelizar. Evangelizar é falar, não é falar o que Jesus fez por você, mas é falar quem Jesus é e o que é o evangelho. A coisa mais extraordinária que eu e você podemos compartilhar é o evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo para você não contar as suas bênçãos, para você não testemunhar, faça isso sim, mas não se esqueça da coisa mais importante, porque somente uma coisa é necessária: o evangelho de Jesus Cristo. O que eu estou perguntando aqui é: será que nós nos contentamos apenas com aquilo que é mais extraordinário? O evangelho de Jesus. E não as curas, os milagres, as bênçãos que Ele nos dá. Aquele homem não se conteve em obedecer a Jesus. Ele teve que sair por aí espalhando a notícia da sua cura. E assim acontece exatamente o que Jesus esperava evitar. Porque ele sabia que quando as notícias de um leproso, curado de forma milagrosa, se espalhassem, as multidões afluiriam a ele. E agora então ele não pode mais entrar nas cidades, porque senão as pessoas só iriam querer ser curadas. Imaginem só, quando há aquelas mega promoções, onde as coisas são absurdamente baratas.
Todo mundo perde a dignidade naqueles momentos. Pessoas se jogam, pessoas se esperneiam. Imaginem só, quando nós queremos algo, nós colocamos como que cabrestos nos nossos olhos, nós vamos atrás daquilo. As pessoas não ouviriam mais Jesus. As pessoas não olhariam mais para Jesus. Elas iriam apenas querer cura, apenas libertação. Jesus sabia que esse não era o seu ministério. Essas eram consequências da anunciação do reino, da chamada ao arrependimento e à fé. E assim Jesus, então, começa a ficar afastado em lugares desolados e desertos. O leproso estraga todo o plano de Jesus. O Salvador ele não queria nenhuma notícia como essa cura maravilhosa percorrendo por aí, para que não fossem distraídos do seu objetivo principal, proclamar o reino de Deus e morrer de forma substitutiva pelos pecados do seu povo. Irmãos, a história termina com um impensável. Jesus e o leproso trocam de lugar. Jesus é o servo sofredor que veio para nos substituir, tomando sobre si as nossas dores e enfermidades para nos trazer cura do nosso pecado. Jesus é o servo sofredor que leva as iniquidades dos outros e cujo fardo faz ser contado entre os transgressores. No início da passagem, Jesus está indo de cidade em cidade e o leproso está afastado. Depois do encontro de Jesus com o leproso, é como se eles trocassem de lugares. Agora Jesus não pode entrar nas cidades. Jesus tem que ficar em lugares afastados e desertos. E aquele homem, por causa da santidade contagiante de Jesus, recebe a sua vida de volta. Eu encerro essa mensagem com a conclusão da história de Eustáquio, da viagem do peregrino da alvorada das Crônicas de Nárnia. Eustáquio só conseguiu deixar de ser dragão quando ele permitiu que Aslan o golpeasse com as suas enormes patas de leão e com as suas grandes e afiadas garras pelas costas para remover a pele escamosa de dragão e fazer aparecer novamente o menino. Assim como Eustáquio queria se livrar da pele escamosa de dragão em que ele estava, o leproso também queria se livrar da sua pele, a sua casca, queria ser um novo homem, queria ser uma nova pessoa, queria ser completamente purificado da sua lepra. E assim como Eustáquio só conseguiu o que queria quando deixou Aslan golpeá-lo nas costas, vez após vez até remover toda a sua pele de dragão, o leproso só foi curado quando Jesus o encontrou e o tocou. A vida cristã não é sobre como esconder o nosso pecado. Camada sobre camada sobre camada, cada vez mais fundo das outras pessoas. Enterrar o nosso pecado cada vez mais fundo em camadas, para que ninguém consiga ver, leva a apenas mais pecado. A vida cristã é sobre como ser lavado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e nos faz puros e santos para Deus. Estamos aqui hoje diante de Jesus, que pode nos purificar, que pode remover a pele que não nos pertence, como ele, representado por Aslan, fez com Eustáquio, que pode remover a pele escamosa de dragão, que pode remover a nossa lepra do nosso coração, da nossa alma, como ele fez com o leproso e nos tornar puros. Esse relato, essa passagem é importante, porque eu e você estamos numa situação semelhante à daquele homem. Por mais que nós não tenhamos o nosso corpo cheio de feridas, de pus, e não estamos afastados de outras pessoas, eu e você estamos com lepra na nossa alma, e o nome dessa lepra se chama pecado, e estamos afastados de Deus por causa do nosso pecado. Estamos alienados e afastados de Deus, sem esperança, vivendo como mortos vivos, ainda que cheios de bênçãos e bens, mortos no nosso íntimo, porque afastados de Deus. A purificação da lepra é uma sombra, um tipo da purificação que Jesus pode realizar hoje na nossa alma, no nosso interior.
Assim como nós veremos no próximo capítulo, Jesus não apenas cura os doentes, Ele perdoa também todo o nosso pecado. Não importa qual seja o seu pecado, não importa quão fundo você tenha ido no abismo do pecado, do vício, da pornografia, da sensualidade, da cobiça, da ganância, da mentira, nomeie, não importa o quão profundo você tenha ido, Jesus pode purificar você de todo e qualquer pecado. A boa notícia do Evangelho é que, talvez, se nós dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos, cura-me, dá-me isso, Ele não nos atenda. Mas se nós dobrarmos os nossos joelhos e confessarmos o nosso pecado e nos humilharmos como aquele leproso, Ele pode curar a nossa alma. Ele pode curar-nos da nossa verdadeira doença. O pecado, que como um câncer, corrói a nossa alma de dentro para fora. E fazer o que é impossível para mim e para você. Nos tornar justos diante de Deus. Filhos e filhas de Deus. No monte chamado Calvário, Jesus realizou tudo isso. Tornou tudo isso possível. E Jesus fez tudo isso movido por compaixão de mim e de você. Ele não se deixa convencer por você. Não importa as suas boas obras, a sua obediência, ou a sua atuação, ou até mesmo as suas ordens, o seu decreto, o seu chamar à existência, o milagre, não importa. Ele não se deixa comover por você. Dessa maneira, Ele ama você a ponto de morrer por você para o purificar de todo o seu pecado. E se você pensa talvez que não, a minha vida, o meu coração, as coisas que eu fiz ou deixei de fazer, superam a compaixão de Jesus. Eu sou alguém de quem Jesus não pode ter compaixão. Você não poderia estar mais enganado. Irmão, se aquele leproso estivesse aqui, ele diria que não havia ninguém mais impuro que ele. E mais improvável de que a graça de Deus o alcançasse, mas que ele dobrou seus joelhos, lançando a sua fé em Jesus, e Jesus o tocou por causa da sua compaixão, e ele foi curado e restaurado e tornado puro. Todos os que se aproximam humildemente de Jesus, sempre acharão um lugar aos pés da cruz, de um Deus que está de braços abertos, pronto para os receber. Há mais compaixão e misericórdia em Jesus do que pecado em nós. Examine-se por um segundo. Quanto há de pecado em nós? Muita sujeira, muita imundícia que nós varremos para debaixo do tapete do nosso coração. Nós somos todo pecado. Mas há muito mais compaixão e misericórdia em Deus do que há pecado em nós. Essas são as boas notícias do Evangelho. Deus morreu de braços abertos para nos receber, para nos tornar justos diante dEle, num monte chamado Calvário. Pela fé, nós podemos receber todos esses dons maravilhosos e nos tornarmos puros e santos para Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Eu olho para